um dos maiores monstros aqui do Japão, que foi preso e condenado. E ele comeu algumas delas. Olá pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio com os casos criminais que ocorrem aqui no Japão. Então vamos lá ao caso de hoje, mas sem antes, né? Julie, vem aqui, vem, ó. Essa cachorra sem vergonha. Achou a cachorra sem vergonha. Ai. Essa aqui é a Julie, é a dona do canal. Ela tá gordinha, agora tá fazendo dieta. Deixa eu esconder as partes dela aqui. Eu não sei. Pra eu não ser deletada. Então, essa é a Julie, tá? Ela também mora aqui comigo, tá? E eu tô falando aqui do salão. Então vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. O SK que gostava de menininhas. Vocês vão ter que se virar para poder entender o caso de hoje. Me desculpe, tá pessoal, que o YouTube tá muito rigoroso agora. Imaginem só a polícia ter que investigar todos os homens que no passado tiveram algum tipo de caso com crianças, né? Se vocês estão me entendendo, né? Então a polícia teve que passar um pente fino em 2 estados para descobrir quem tinha feito aquelas atrocidades com todas aquelas pessoas, para não falar o nome e repetir várias vezes. Como foi um caso que chocou muito o Japão, todas as pessoas estavam cobrando muito a polícia, para que a polícia pegasse logo esse criminoso. Esse caso foi um caso que chocou tanto o Japão, que fizeram até um filme desse caso. E esse SK, ele conseguiu destruir a vida de várias vítimas, mas não foi somente das vítimas. Também ele conseguiu destruir a sua família. Isso ocorreu no estado aqui no Japão que se chama Saitama. Após 90 dias do primeiro caso, no dia 3 de outubro de 1988, uma criança de 7 anos do estado de Saitama também foi sequestrada. Infelizmente, após 2 meses, novamente, dia 9 de dezembro, outra criança foi sequestrada. Uma criança de 4 anos do mesmo estado de Saitama. E no dia 6 de junho de 1989, outra criança foi sequestrada. A menina tinha 5 anos e era da província de Tóquio, da cidade de Kotoku. Todas essas crianças que foram sequestradas, elas eram meninas. Um japonês que se chama Miyazaki Tsutomu, de 26 anos, nos anos de 1988 a 1989, ele conseguiu sequestrar várias crianças aqui no Japão. E além de ele sequestrar as crianças, ele fazia aquelas coisas, se vocês estão me entendendo. Sobre a vida do japonês Tsutomu. Ele morava com seu pai e com sua mãe e tinha mais 2 irmãs. Ele era o irmão mais velho da sua família. E também morava na mesma casa o avô e a avó. Então a família era em 7 pessoas. Na época, o seu pai era dono de uma gráfica muito grande e famosa no Japão, lá no estado de Saitama, onde eles moravam. O seu bisavô era membro do parlamento do estado. O seu avô também era membro da Câmara do Parlamento. A família em si era muito conceituada e era da classe alta. O Tsutomu, assim que ele nasceu, ele tinha um problema nessa parte da mão, que é a parte do peito da mão, né? Ele não conseguiria virar, então ele vivia andando assim, né? Porque ele tinha um problema na mão. E essa cirurgia aqui no Japão não tem cura e também não tem a possibilidade de fazer aqui no Japão quando você é criança. Os pediatras e os médicos daquela época falavam para os seus pais que era melhor o seu filho crescer um pouco mais e quem sabe alguns anos houvesse alguns outros médicos já preparados
para esse tipo de cirurgia. Afinal de contas, no futuro poderia ter a possibilidade de ter mais profissionais especializados nessa área. Naquela época, a família estava um pouco incomodada com esse problema do menino Tsutomu. Mas a família tinha medo de efetuar a cirurgia naquela época e ocorrer alguma sequela com o menino. E a família resolveu esperar o Tsutomu ficar um pouco maior para poder efetuar a cirurgia. E no final acabaram deixando por isso mesmo, sem ir atrás para o tratamento do menino Tsutomu. Mas infelizmente, quando o Tsutomu começou a ir na escola, ele começou a sofrer as consequências de ter o problema na sua mão. Os outros alunos efetuavam aquelas coisas que as crianças maldosas efetuam para outras crianças. E o Tsutomu, ele sofreu muito na sua infância por causa desse problema na sua mão. Mas o Tsutomu naquela época, ele era um menino muito estudioso e ele gostava muito de estudar. A sua mãe vivia elogiando ele. E o menino consegue sempre tirar notas altas naquela escola onde ele estudava. O menino não gostava de perder para os outros alunos, nem nas aulas de ginástica que existiam na escola. E ele não desistia de ser o melhor aluno da classe e daquela escola também. Ele queria sempre pegar o primeiro lugar. Por mais que o Tsutomu tinha aquele problema na mão, ele aprendeu a lutar karatê. Os dias vão se passando e Tsutomu se torna um adolescente. Ele começou na sua adolescência a ter notas baixas e ele tentava entrar nas faculdades famosas, mas nenhuma faculdade aceitou ele. E ele acabou indo para uma faculdade popular. Após o Tsutomu se formar naquela faculdade, por influência do seu avô, ele consegue um trabalho em uma gráfica. Afinal de contas, o seu avô era uma pessoa que tinha muita influência naquela cidade onde eles moravam. E o Tsutomu, ele começa a trabalhar nessa gráfica como operador de máquinas. Além do Tsutomu, ele não trabalhar bem, ele não era educado com as outras pessoas. A gráfica não manda ele embora por causa do seu avô e seu pai ser uma pessoa muito influente naquela cidade. E mesmo assim, o Tsutomu, ele resolve pedir a conta daquele trabalho. O motivo foi porque ele não conseguia ter boas relações com seus amigos de trabalho. E o Tsutomu, ele se fecha para o seu mundo, dentro do seu quarto, se engolindo no seu mundo de escuridão em 4 paredes. Essa doença é um tipo de depressão que ocorre muito aqui no Japão, que se chama escuridão de 4 paredes, onde as pessoas ficam trancadas dentro do seu quarto e só saem para efetuar as necessidades ou se alimentar. Aqui no Japão se chama hikikomori. Eu não sei como que se chama isso no Brasil, mas deve ser depressão também. E o Tsutomu, ele ficava dentro do seu quarto, só lendo mangás e assistindo animes. Ele ficava pensando que ele morava no mundo virtual de animes e acaba se viciando nesse mundo. E o Tsutomu, ele tentou entrar em vários grupos de pessoas que gostavam de animes e gostavam de mangás. Mas infelizmente ele foi expelido por esse grupo, por ele não ser uma pessoa educada. E o Tsutomu, ele consegue entrar em outro grupo de pessoas que gostavam de animes, que seria animes em vídeos. E nesse grupo ele ficava fazendo trocas de vídeos de animes com outras pessoas. As pessoas gravavam os vídeos da televisão para a fita cassete e ficava emprestando para ele e ele fazia o vice-versa. Mas no final de tudo, nesse grupo também ele foi rejeitado por ele não ser uma pessoa educada. E ele começou a achar que as pessoas o rejeitavam porque ele tinha esse problema na mão. Ele tinha muito complexo da sua mão. Ele não tinha nenhuma amizade com nenhuma menina e também ele nunca tinha namorado uma menina. E ele também não tinha colegas e nem amigos. A primeira
vítima. No dia 22 de agosto de 1988, ele vê uma menina de 4 anos e conversa com ela. Como estava muito quente, porque agosto aqui no Japão é calor, ele pergunta para a menina se ela queria ir para um lugar bem fresquinho e legal. A menina acaba entrando dentro do seu carro e ele faz aquelas coisas, né? E etc. Essas coisas que vocês estão imaginando mesmo. E depois acaba, né, fazendo com que a menina vá para outro plano. A segunda vítima, no dia 3 de outubro de 1988, ele vê uma menina de 7 anos na rua e ele pede, por favor, se ela poderia ensinar o caminho de um certo local que ele não estava conseguindo encontrar. E pede para a menina levar ele até esse local. Ele consegue sequestrar ela e efetua aquelas coisas novamente. Terceira vítima, no dia 9 de dezembro de 1988. Era inverno. Ela vê a mãe da menina conversando com uma outra mãe distraída. Enquanto isso, ele aproveita a chance para conversar com uma menina de 4 anos. Ele fala para essa menina que estava muito frio para ela ficar ali e fala para ela se ela não gostaria de ir para um lugar bem quentinho e legal. Ele sequestra essa menina e efetua as mesmas coisas novamente. No dia 6 de fevereiro de 1989, ele vai até a casa daquela primeira menina que ele conseguiu pegar e leva uma caixa de papelão. Com aquela parte que o músculo segura, ele coloca esse pedaço ali dentro da caixa. E ele também coloca uma foto que ele mesmo tirou dessa menina que ele conseguiu sequestrar. E ele também pega um papel e imprime algumas letras que eu não consegui decifrar em japonês o que é, e coloca dentro dessa caixa e deixa lá na porta da casa dos pais da primeira vítima. E essa caixa é encontrada às 5 da manhã pelo pai da primeira menina. No dia 10 de fevereiro de 1989, ele escreve uma carta para um jornal muito famoso aqui no Japão, que se chama Asahi, se passando por uma mulher, dizendo que o nome dele era Imada Yuko. Ele estava querendo que a mídia e a polícia achasse que quem tinha efetuado aquelas coisas era uma mulher. E ele fala nessa carta que ele era o responsável de ter efetuado aquelas coisas com a primeira menina. Ele se passando por uma mulher, ele fala na sua carta que ela era uma mulher que não tinha filhos e que nunca conseguiu ter uma criança. E quando viu aquela criança sozinha, resolveu pegar a criança para ela. E por isso que no dia que ela sequestrou aquela menina, ela estava de carro e que ela tinha ido até aquele estacionamento de carro e deixado seu ar-condicionado ligado e falou para aquela linda menina entrar no seu carro porque estava fresquinho. E ela fala que como ninguém apareceu para procurar aquela menina, ela resolveu pegar a menina para ela. E escreveu também como ela era uma mulher que não tinha filhos e não conseguiria ter filhos. O porquê teria uma criança naquelas condições, brincando sozinha ali naquele local, com mães irresponsáveis que não sabiam cuidar das suas filhas. Resumindo, ele estava colocando a culpa na mãe da menina porque a menina estava sozinha ali e ela tinha conseguido sequestrar aquela menina. E que acabou explodindo de felicidade por ter conseguido sequestrar uma menina tão bonita e ter conseguido pegar aquela criança para ela. O nosso autor do caso, ele queria que a polícia e a imprensa achasse que quem estava efetuando tudo aquilo era uma mulher e não ele, para poder enganar a polícia e os investigadores, para que a polícia e os investigadores fossem atrás de uma mulher perigosa e não de um homem que gosta de menininhas. E essa mulher da carta, ela falava que ela conhecia aquelas crianças e também ela morava muito perto da onde ocorreu o primeiro crime. E por isso que as crianças confiavam nela e entravam dentro do carro. Após o nosso autor ser preso, a polícia perguntou para ele o porquê ele usou esse nome
de Imada Yoko? Ele respondeu, porque o kanji, que seria o letra, é de Ima, que seria né? É agora, né? Então, tipo assim, ele mesmo se incentivando. É agora, Yoko. Tipo assim, é agora, vamos aplicar o negócio, vamos efetuar a coisa. Isso que era o significado desse nome. No dia 11 de fevereiro, ele envia uma carta para os pais da primeira menina que ele conseguiu pegar. E no dia 11 de fevereiro, ele envia uma outra carta para a imprensa. Seria o mesmo jornal Asahi, dizendo o que ele tinha feito com a segunda menina que ele conseguiu pegar. E a mesma carta que ele enviou para o jornal Asahi, ele envia também a carta para a segunda menina, que seria para os familiares da menina, que ele conseguiu pegar ela. E o nosso autor do nosso caso, Tsutomu, ele resolve mudar o seu trajeto do estado de Saitama. Ele vai para a cidade de Tóquio, porque o pessoal lá de Saitama estava muito de olho em predadores que gostam de menininhas. E ele resolve vir para a província de Tóquio. Ele começou a planejar novos casos aqui na cidade de Tóquio. Quarta vítima, a primeira vítima daqui da província de Tóquio. No dia 6 de junho de 1989, ele encontra uma menina de 5 anos. Enquanto a mãe dessa menina estava conversando com outras mães, ele fala para essa menina que ele queria tirar algumas fotos dela e se ela podia acompanhar ele. E assim ele consegue pegar essa menina e efetuar aquelas coisas. No dia 23 de julho de 1989, após ele ter chegado aqui em Tóquio novamente, ele fica tentando tirar a roupa de duas irmãs e tentando também fotografar elas. As duas meninas que estavam andando, uma conseguiu fugir, que seria a mais velha, e ela sai correndo e vai chamar o pai. E o pai dessas duas meninas consegue segurar o Tsutomu e ele vai preso. O pai dessas duas meninas, depois que o Tsutomu foi preso, falou para a mídia e para a imprensa que ele estava muito preocupado com o caso das 4 crianças que tinham sido sequestradas e desaparecidas no estado de Saitama e Tóquio. E por isso, aquele pai estava muito alerta com as suas 2 filhas. Mas ele não imaginava que aquele homem que ele tinha conseguido segurar para que ele não fugisse era o causador de tudo aquilo que tinha ocorrido com aquelas 4 crianças. Graças à coragem desse homem e daquela menina que conseguiu fugir, o Tsutomu foi preso. E a polícia, na sua investigação da sua câmera, encontra várias fotos de meninas daquele jeito que eu não posso falar, né? E logo depois, como esse caso estava muito em alta na mídia e na imprensa, qualquer homem que fosse preso por algum caso que envolvesse criança seria muito investigado. E com o mandato de busca, a polícia consegue efetuar um pente fino dentro do carro do sai palavra, sai. Dentro do carro a palavra não sai. Dentro do carro do Tsutomu. E encontraram 4 tipos de DNA diferente do dele. Esses 4 tipos de DNA eram daquelas 4 crianças que tinham sido sequestradas e desaparecidas. Enquanto o Tsutomu estava preso, ele desenha um certo tipo de um desenho. Olha aqui que o Fabrício vai colocar para vocês. Ele deu um relato ao seu investigador dizendo que ele era um homem-rato de orelhas grandes. E quando as meninas que ele sequestrava choravam, era que elas tinham traído a confiança dele e que o rato de orelhas grandes iria aparecer para elas. Quando Tsutomu foi preso por tentar sequestrar aquelas 2 crianças, que seriam aquelas 2 irmãs, houve um vazamento na mídia dessa informação de quem era o Tsutomu e onde ele morava. E quem era o pai
do Tsutomu. E a mídia e a imprensa resolve ir lá na casa do pai do Tsutomu para obter mais informações. O pai do Tsutomu, achando que o seu filho era um rapaz inocente, resolveu dar entrevista para vários canais ao mesmo tempo e falou para a grande mídia que o seu filho ele era inocente e o seu filho ele gostava de gravar vídeos em fitas. E nessa entrevista ele fala: meu filho é um filho exemplar, ele não está envolvido em casos com crianças. E a imprensa e a mídia contestou: se seu filho realmente for inocente, mostre o quarto do seu filho para nós. O pai do rapaz Tsutomu não entrava naquele quarto do seu filho há mais de 10 anos e resolveu do nada abrir a porta daquele quarto para os repórteres poderem gravar o quarto do Tsutomu, que era o principal suspeito de ter sequestrado aquelas 4 crianças. O Fabrício vai colocar aqui para vocês verem como era o quarto do SK e o que ele tinha dentro do seu quarto. Dentro daquele quarto ele tinha vários mangás e também tinha mais de 5.700 fitas de vídeos gravadas. Nas gravações eram alguns animes suspeitos e muitos exóticos. A polícia, na sua investigação, teve que assistir todos os vídeos, 5.700 vídeos, um por um, para ver se não tinha nem alguma imagem suspeita. E também poderia ter a possibilidade de ter algum vídeo de alguma menina que ele teria sequestrado, ou algum vídeo de outra pessoa que passou para ele, que seria um vídeo de pessoas que gostam de criancinhas. No dia do seu interrogatório, o seu investigador falou para a imprensa que ele achava que o Tsutomu era um homem com mais de 40 anos, mas o Tsutomu ele só tinha 26 anos. Antes de ele confessar o caso, todos os policiais achavam que ele era um homem inocente e inofensivo e que ele não tinha cometido aquelas coisas com aquelas meninas. Ele sempre escolhia as crianças que estavam brincando perto dos parques ou perto dos apartamentos onde houvesse crianças brincando e onde as mães ficavam fofocando ou conversando entre elas, se dispersando da atenção às suas crianças. Mães e pais, não fiquem fofocando sem prestar atenção nos seus filhos. Isso pode ser muito perigoso. Fiquem de olhos abertos. Se você vacilar, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Uma das crianças que ele conseguiu levar para o seu carro, a criança olha para a mão do Tsutomu e fala que a sua mão era muito estranha. E ele acaba ficando com muita raiva da criança e acaba fazendo assim nessa parte dela. E depois dividindo em partes e efetuando aquilo e etc. Ele relata para o seu investigador tudo detalhadamente o que ele fazia com aquelas pessoas. E ele fala também no seu relato que no verão e na primavera, quando as crianças utilizavam mini saias, vestidinhos, shortinhos e roupa curtas, isso deixava ele muito, vocês sabem, né? E que ele não aguentava ver uma criança com aquele tipo de roupa. Teve uma das pessoas que ele levou para sua casa, depois de ele ter, né, e dividido ela, ele levou essa pessoa para sua casa e ficou com ela por vários dias dentro do seu quarto, porque ele se sentia como se fosse ela a propriedade dele. E ele fala no seu relato também que como as mulheres jamais teriam interesse por um homem como ele preferia as outras pessoas, se vocês estão me entendendo. Ele queria ficar com aquelas
mais inocentes, porque seria muito mais fácil de pegar elas. Na casa do Tsutomu tinha um aparelho de queimar coisas que ficava no quintal da casa. Esse aparelho ele foi comprado 2 semanas antes de ter ocorrido o caso. O Fabrício vai colocar a foto desse aparelho para vocês verem como que ele é. Esse aparelho foi utilizado para queimar algumas partes do que ele tinha dividido, se vocês estão entendendo. E no seu relatório, o investigador perguntou o porquê ele tinha levado aquela caixa com aquela parte daqui de dentro, né? E deixado junto com a foto da menina na porta da casa da primeira vítima. E ele falou da seguinte forma: que a família da primeira vítima não tinha aparecido nenhuma vez na imprensa chorando ou conversando com a mídia. E que ele queria que a família dessa vítima, da primeira vítima, aparecesse para a imprensa chorando, mostrando que iria efetuar o velório da sua filha. E queria que a família da menina aparecesse chorando na mídia e na imprensa. A primeira vez que a imprensa conseguiu filmar a cara do Tsutomu para a mídia e para as pessoas ficaram revoltadas, porque ele estava fazendo a simulação de como foi efetuado o caso. As pessoas queriam linchar ele. Ele foi até aquele local efetuando uma grande simulação. O Fabrício vai colocar as imagens aqui para você ver. Isso aqui é difícil aparecer um tipo desse caso assim que mostra o autor de tudo que ele fez, mostrando a cara dele, ele andando no parque, ele fazendo a simulação, e foi transmitido esse vídeo para o Japão inteiro. Quando as pessoas que não conheciam o Tsutomu viram a imagem dele na televisão, entraram em choque, porque todo mundo achava que ele seria um homem muito grande. Ele era simplesmente um homem feio, fraco e muito esquisito. No dia 26 de agosto de 1989, após o seu investigador tentar fazer que o Tsutomu confessasse todos os crimes, porque o Tsutomu ele não queria confessar onde estava a quarta vítima. Após o seu investigador elogiar muito ele, chorar com ele, contar segredos deles e tentar ter a sua confiança, ele acabou confessando. E ele confessa também que ele era um coitado e também ele era muito bonitinho. E o investigador fala para ele que as crianças que tinham sumidos por causa dele também eram bonitinhas e também eram inocentes. Ele não queria confessar o quarto caso porque ele achou que se ele tirasse a vida de somente 3 pessoas, a pena dele iria ser reduzida. Mas se você tira a vida de mais de 3 aqui no Japão, não muda a sua pena. Você vai ser condenado àquela pena que é muito severa aqui no Japão. E depois de tudo, ele fala também no seu interrogatório que ele não gostava do seu pai desde criança, porque o seu pai ele não tinha tempo para ele. E que o Tsutomu ele tinha muita preocupação com a sua mão defeituosa, e o seu pai ele só pensava em trabalhar e não fez nada para tratar a sua mão, e que o único homem que ele amava realmente era o seu avô. O seu avô cuidava muito bem dele e brincava muito com ele. Tanto é que quando o seu avô veio a falecer, ele fez uma coisa muito bizarra. Ele gravou em vídeo
vídeo que é videocassete. Pra quem não sabe, videocassete a gente usava lá no passado, né? Ele gravou a voz, que seria o choro do seu cachorro, em vídeo. E ele usava esse vídeo quando ele estava muito triste. Ele usava o vídeo do cachorro chorando dentro do seu apartamento. Que isso significava para ele que ele estava de luto por causa do seu avô. E ele dormia com esse barulho desse cachorro chorando dentro da sua casa. O seu julgamento. No dia 30 de março de 1990, haviam somente 50 cadeiras para pessoas que queriam participar do julgamento de Tsutomu Miyazaki. Mas chegaram em torno de 6.000 pessoas que queriam ver quem era o autor daquela atrocidade àquelas crianças. No dia do seu julgamento, ele fala sobre aquela criança de 4 anos, que seria a primeira pessoa. Ele separou ela em várias partes. E ele fez isso aqui, que eu não posso falar no vídeo. Ele comeu essa parte da primeira pessoa. As pessoas que estavam dentro do tribunal e as pessoas que estavam assistindo o júri ao vivo na televisão entraram em choque e ficaram aterrorizadas. No dia 25 de abril de 1990, na sua segunda audiência, que depois teria várias audiências, o juiz perguntou se ele tinha alguma coisa para falar ou declarar ou algo que ele queria deixar claro ali no tribunal. E o Tsutomu, ele pensou e falou logo em seguida: eu quero que vocês devolvam todas as minhas fitas cassetes que a polícia tinha levado para a perícia, e que também devolvesse o seu carro, e também que colocassem óleo dentro do seu carro, que ele não queria ficar sem o seu carro, que sem o óleo do seu carro seria muito difícil ele conseguir dirigir. E o juiz, em tom de meio sarcástico, perguntou: você quer pedir mais alguma coisa? E ele falou: no momento é só isso. Provavelmente esse ato do Tsutomu de pedir os vídeos foi porque ele foi muito bem instruído pela sua defesa, para mostrar que ele não estava bem da cabeça e poderia se livrar das consequências do que ele tinha feito. No dia da sua avaliação com os psiquiatras, ele falou que ele era um homem rato e que ele tinha se desligado, e que quando ele percebeu as inocentes, que seriam aquelas pessoas, estavam caídas no chão como se fosse um boneco, e que quando as crianças não obedeciam o que ele pedia, o homem-rato aparecia. E o psiquiatra perguntou: e aquela gravação estranha que você tinha? E ele respondeu: aquela gravação que eu fiz com aquelas meninas era uma oferenda para o meu avô. O meu avô, ele iria ressuscitar após aquela oferenda. Os psiquiatras fizeram várias avaliações para o Tsutomu. E no dia 6 de dezembro, após 7 anos ter ocorrido o primeiro caso do nosso autor, era a 16ª audiência do Tsutomu. A defesa do Tsutomu falou no júri que os policiais e os investigadores forçaram ele dar um depoimento falso, e que também tinham batido nele várias vezes, puxado o cabelo e também ficavam ameaçando ele. Mas, felizmente, todos os relatos do Tsutomu estavam sendo gravados pela polícia. Isso prova que os policiais e os investigadores não tinham agredido ele. E nesse dia dessa audiência, enquanto estava efetuando o seu julgamento, o Tsutomu, ele estava efetuando um desenho em cima da mesa. Era o desenho do Homem-Rato. No dia 14 de abril
de 1997, ele pega a grande sentença de MORTE. Quando Tsutomu foi analisado pelos psiquiatras, ele deu a seguinte declaração: eu cometi um caso dentro de um sonho que eu não conseguia acordar, e que ele comia essa parte daquelas pessoas, e com isso ele estava efetuando um grande ritual. De tanto Tsutomu ficar assistindo animes, lendo mangás, ele virou um homem do mundo virtual. Ele não conseguia identificar o que era real e o que era virtual. No dia 18 de junho de 2008, ele pegou aquela sentença de MORTE. Ele ficou naquele corredor frio, esperando a corda ser pendurada nessa parte dele. Ele, quando foi para o outro plano, ele estava com 45 anos. Isso significa que ele ficou naquele corredor por 19 anos, esperando a sua sentença, sem saber o dia que ele iria para o andar de baixo. Afinal de contas, esse tipo de pessoa ou esse tipo de homem não tem o direito aqui no Japão de saber quando vai ser concluída a sua sentença. Ele ficou todo esse tempo, por 19 anos, com muita ansiedade, sem saber o dia exato que ele seria eliminado. E também o Tsutomu, ele não ficou sabendo que, além dele destruir a família daquelas pessoas, ele também destruiu a sua própria família. A sua família foi obrigada a se mudar do estado. O estado expulsou a sua família da sua casa. Aqui no Japão, se o seu filho ou seu parente efetua um caso que choca muito o Japão, você é obrigado a se mudar do estado. O Tsutomu tinha pedido um advogado particular para o seu pai. Afinal de contas, o seu pai tinha condições de pagar um advogado, mas o seu pai se negou. O seu pai vende aquela casa e, com o dinheiro, ele ressarce as 4 vítimas que o seu filho tinha feito aquelas coisas. E logo as 4 famílias terem recebido o dinheiro do pai do Tsutomu, o pai do Tsutomu vai até uma ponte e se joga dessa ponte. As 2 irmãs do Tsutomu começou a receber várias cartas de ameaças e também várias ligações de pessoas que queriam tirar a vida delas. A irmã mais velha do Tsutomu, ela estava noiva e trabalhava em uma empresa. Ela acabou perdendo o seu noivo e também o seu trabalho. A outra sua irmã, ela estudava enfermagem e foi obrigada a parar de estudar e mudar de estado. O irmão do pai do Tsutomu, ele tinha 5 empresas. Ele teve que se desligar dessas 5 empresas. E os outros 2 irmãos do pai do Tsutomu também tiveram que vender as suas coisas e se mudarem de estado. Eles eram casados e tiveram que se separar da sua esposa para que sua esposa voltasse a ter o sobrenome de solteira, para que não utilizasse o sobrenome Miyazaki, que estava muito sujo naquela cidade, naquela época. As filhas tiveram que utilizar o nome da sua mãe para que não houvesse nenhum vínculo com o nome Miyazaki no futuro. A mãe do Tsutomu tinha 2 irmãos, um que era policial e ele teve que desistir dessa profissão de ser policial por causa desse escândalo. O outro irmão era professor de uma escola. Ele também teve que renunciar ao seu cargo e sair do estado. O Tsutomu, por ele viver nesse mundo de mangá e de animes, ele começou a gostar muito de crianças e se viciou nesse mundo virtual. De criança, sem sussussu e erororô. Ele não conseguiu separar o mundo virtual dos desenhos sem sussussu do mundo real e resolveu satisfazer
os seus desejos do mundo virtual para o mundo real. E ele foi embora desse plano e não pediu desculpas ou perdão para a família das vítimas e nem para aquelas pessoas que ele tinha feito tão mal. Como pode simplesmente um ser humano causar tanta dor para muita gente? Infelizmente, basta existir para isso ocorrer. E o obsessor dele deve estar bem perto de um parque ou perto de um shopping ou dentro de um shopping ou onde existem crianças esperando o momento certo de uma distração de um pai ou de uma mãe para poder agir. Fiquem de olho, fiquem espertos. Pessoal, esse foi o caso de hoje. Desculpa, tá? O caso ficou muito longo. É porque, infelizmente, né, é um caso que fizeram um filme. E fizeram um filme e eu consegui resumir nesse tempo aí que tá aí, né? E esse foi o caso de hoje. Pessoal, vocês que têm criança, tomem cuidado. Não fiquem no parque conversando e deixando suas crianças aí, tá? Que tem sempre um obsessor, né? Incentivando um homem louco a sequestrar as crianças. Então, fiquem de olho, tá? E esse foi o caso de hoje. Muito obrigada para vocês que chegaram até aqui. E deixe seu like e seu comentário, isso é muito importante. Eu preciso pagar o Fabrício, tá? Muito obrigada, sayonara!